Pessoal, meu nome é Gustavo Coelho, sou professor da Faculdade de Educação da UERJ. Estou fazendo mais um vídeo nessa série aí de reflexões de alguma maneira disparada pelo momento eleitoral, mas que focam em questões que não necessariamente têm só a ver com o momento eleitoral e que nem tem na questão eleitoral seu principal motivo, né? Enfim, estou fazendo esses vídeos em função de que no momento eleitoral aparecem alguns indicativos de transformações sociais ou de novidades sociais que nos exigem, né? Exigem a tarefa reflexiva intelectual de se aventurar a pensar essas, digamos assim, novidades, muitas vezes que não são necessariamente puramente novas, mas que vêm reanimar aspectos antigos, inclusive. Estou dizendo isso para que nesse vídeo vou tentar pensar um pouco sobre os novos sentidos da palavra mito e da sua variante que há alguns poucos anos apareceu, especialmente nas redes sociais, que é o verbo mitar. Muito bem, eu queria começar pensando o que é o mito, né? O que é a mitologia. A gente poderia dizer, né, para não prolongar muito, que o mito seriam complexas narrativas produzidas pela sociedade, pela comunidade que o germina, que o produz de maneira coletiva, que não tem um autor, né? Não é alguém que sentou para escrever a mitologia grega, a mitologia egípcia, mas que se fermenta, se consolida, se sedimenta em uma espécie de pensamento coletivo, digamos assim. No entanto, as mitologias, especialmente aquelas politeístas, especialmente aquelas monopolização da humanidade pelas variantes monoteístas, elas raramente vêm com uma definição de regras de como viver, né? Geralmente são complexas narrativas povoadas de seres tão variáveis quanto a humanidade, digamos assim, seres, deuses e semideuses, para usar a classificação que depois passa a vigorar, que em muita medida compartilham com nós, com a experiência humana, alguns dos seus sentimentos, né? Então são complexas narrativas onde esses seres passam por situações de medo, por situações de amor, por situações de paixão, de raiva, de paciência, de ódio, de reflexão, de impulso, de consciência, de inconsciência, como se fossem grandes narrativas que oferecessem à humanidade imagens narrativas que possibilitassem, de certa forma, ao humano compreender, pensar, experienciar suas próprias contradições, suas próprias ambiguidades, seus próprios sentimentos, né? Então, digamos assim que o mito seria um princípio explicativo de mundo sem explicá-lo em definitivo, né? Muito embora depois, como eu havia dito, as religiões monoteístas vão ser lidas cada vez mais como um princípio de regras definidas, universais e eternas, né? A figura dos mandamentos talvez seja a mais conhecida, né, da gente e que imprime em letra, no caso inclusive letras não pintadas, letras esculpidas, né, numa tábua, a materialidade do peso da regra. E as mitologias antigas, diferente disso, elas povoam as histórias com situações de perigo, de sabedoria, de erro, dos perigos, dos prazeres, por exemplo, enfim. Então são variações que têm muito a ver com a vida humana no seu sentido mais empírico do termo, né? De você, por exemplo, ser uma pessoa racional, regrada, enfim, e em uma situação mais
mais calorosa, você sair de si, tomar uma atitude no calor do momento e acabar, de certa forma, errando neste momento em que você faz uma coisa com a cabeça quente, digamos assim. Esse tipo de coisa aconteceu com os deuses e semideuses dentro das mitologias, e de alguma maneira o ser humano, né, o próprio Freud, seu interesse absoluto pelas mitologias se dá por ele identificar nelas uma espécie de primeva vontade humana de refletir sobre seu próprio círculo irrefreável de sensações, digamos assim, né? Não para definir regras, mas para narrar situações. E nessas situações, de certa forma, você aprende sem que esse aprendizado seja algo que se transforme em uma regulação rígida, ou seja, diante desse fato, portanto, farei assim. Não, diante desse fato pode ser que eu não consiga fazer assim e, enfim, arcarei com as consequências, né? Uma visão um pouco menos definitiva do que deve e do que não deve fazer. Com o passar do tempo, enfim, os mitos foram caindo, as mitologias foram caindo e sendo substituídas no mundo ocidental especialmente pelo que se chama de discurso científico, né? Onde o ser humano vai passar a ser o autor da narrativa oficial do mundo e vai passar, portanto, a tentar desvendar em definitivo e colocar em leis, em regras, em teorias quanto mais universais e eternas forem, nesse sentido cientificista, seria melhor. E aí passa a ser possível, por exemplo, que a gente uma associação nova entre a palavra mito e a noção de mentira, né? Então a gente vê, às vezes, até tem um quadro no Fantástico, domingo tinha, né, um quadro importado de uma TV americana, que era Verdade ou Mito, né? Onde o mito, que era a cama narrativa por onde o ser humano tentava compreender sua vida, passa a ser sinônimo de mentira, e o discurso científico, a prova, o teste, a verdade. Então, de certa forma, o discurso científico tem um pouco a ver com o discurso das mitologias monoteístas, dado que ele tenta, sua libido, digamos assim, sua força, sua vontade é a definição de regras definitivas, universais e eternas, né? No entanto, ao mesmo tempo que o mito passa a ser associado à mentira, também ele é associado a pessoas incríveis, né? Enfim, a pessoa genial, uma pessoa especial que teve uma atitude ou uma vida notória, enfim, são mitos, né? Também, como se eles saíssem, digamos assim, como se o mito, ao mesmo tempo que pudesse ser sinônimo de mentira, também fosse sinônimo de algo que escapa ao normal, né? Que escapa a uma normalidade. Nesse sentido que eu estou chamando de mito positivo, mas um escape, uma variação dos humanos que seria especial, que seria poderia ser, né, se nomear de algo especial, né, uma pessoa especial, pelo que fez, enfim. No entanto, então a gente poderia pensar nesse lugar um pouco contraditório, paradoxal da palavra mito, na sua relação com a regra estabelecida, né? De alguma maneira, a regra para ser regra, precisou chamar o mito de mentira. No entanto, como se a gente soubesse de alguma maneira inconscientemente que a regra também nos constrange, nos reprime, nos recalca, faz com que os nossos atos precisem estar dentro da regra para ser aceito, quando a gente sai dela, quando a gente alça, digamos assim, um espaço de fôlego de criação, de fôlego de variação, em oposição à regra, enquanto normatividade, que também a gente é nomeado de mito. E o verbo mitar, né, nas redes sociais tem muito a ver com isso, né? Como se você, dentro de um debate, dentro de uma conversa ou de uma polêmica, você conseguisse expressar um lance, uma frase, uma expressão que ninguém esperava e que não estava dentro das normativas, nas expectativas.
Então você mitou, você lacrou, você deu uma... e de alguma maneira teve também uma relação com uma certa humilhação, né? De você conseguiu colocar aquela pessoa com a qual você estava debatendo em... você conseguiu humilhá-la na sua expressão, mas tem essa impressão de que o mitar é dizer aquilo que ninguém esperava que você dissesse, ou em alguma medida dizer e fazer aquilo que ninguém faria, porque a maioria das pessoas, todo mundo, digamos assim, estaria dentro do mito da regra, ou seja, dentro da repressão de uma lei que deve ser uma lei normativa, de uma regulamentação que deve ser respeitada por todos, e que ao você sair dela você mita, ou você lacra. Embora politicamente mitar e lacrar, depois o mitar foi para a direita, digamos assim, e o lacrar foi para a esquerda, mas no sentido do comportamento nas redes sociais é mais ou menos a mesma coisa. Então, digamos assim que o candidato que se associou, né, à palavra mito, ele oferece isso a quem o observa, né? Ele é, digamos assim, uma força potencialmente capaz de lances imprevisíveis, potencialmente capaz de dizer o que ninguém diz, de dizer o que o consenso social não permite que se diga, dizer o que o nosso acordo de boa relação, digamos assim, na figura da política que chama-se decoro parlamentar, não opera sobre ele, não incide sobre ele, não o reprime. Então, de alguma maneira, ele oferece aos seus eleitores a possibilidade de você que está ressentido dentro da lei, ou seja, vivendo sob o peso acachapante das normativas, possa nele ver, sentir e espelhar a possibilidade de que esse peso da lei não seja sentido. Ou seja, você de alguma maneira, o Bolsonaro de alguma maneira oferece aos seus eleitores especialmente, e mesmo a quem não o elege, porque vê nisso também um perigo, a aparição de alguém que está, digamos assim, suspendendo a regulação, suspendendo o regramento de, digamos, bom comportamento, né? E isso é uma variável que pode parecer ser libertadora, né, dado que você escapa a uma normatividade, mas que também pode ser monstruosa, dado que, como bem apontou Freud e Adorno, o fascismo seria, por excelência, a expressão, a colocação em prática de um desejo recalcado pelo próprio Estado, o desejo do Estado suspender suas próprias leis, né? Digamos assim que o estado de exceção seria o desejo recalcado do Estado. O estado de exceção não seria algo não seria algo estranha à figura do Estado. Seria, digamos assim, seu desejo inconsciente. Assim como nós, de alguma maneira, nos sentimos prazer ou temos a possibilidade de alguma satisfação ao romper com uma regulação, ao romper com uma regra, ao romper com um sistema ordenado, também o Estado teria esse momento de explosão de uma energia ressentida, recalcada por estar ou por se obrigar a estar dentro da lei, dentro das regras. Adorno estudou isso no nazismo, Freud estudou isso a partir do Le Bon, da psicologia das massas, e ambos me parecem sugerir, e eu tentando trazê-lo para os nossos dias, né, para o nosso momento, sugerir essa ambiguidade da palavra mito como sendo algo que recupera uma característica das mitologias antigas, que é não ser um bloco de narrativas
que poderia ser sintetizada em regras, ou seja, nós não somos idênticos às regras, nossas pulsões não cabem dentro das regras, assim como a mitologia também pressupunha isso. E ao mesmo tempo, de alguma maneira, ao você chamá-lo de mito, você diz que a regra é uma mentira, de alguma forma, né? No entanto, isso é absolutamente perigoso, porque ao você romper com a regra, você entra no que a Margaret Mead chamou de pureza e perigo, né? O perigo dos prazeres, né? Que é a explosão do ato de violência, que é o que o estado de exceção passa a se auto-outorgar, o potencial explosivo que tem também essa saída da regra, né? Então, digamos assim que essa é uma ambiguidade estrutural, né, da vida humana. A relação tensa e nunca estável com as regras e a ambiguidade do não se submeter a elas. Ao mesmo tempo parece ser uma liberdade, mas também comporta o perigo de ser uma porta a um autoritarismo onde tudo é possível, onde nenhuma regra te segura, te reprime, né? Digamos assim que o Estado é potencialmente uma máquina de extermínio total dos seus cidadãos e por isso ele precisa da lei, das regras para contê-lo. No entanto, essa contenção, como diz Freud, é uma máquina de castração e o torna ressentido, assim como nós nos tornamos ressentidos com relação às regras que estamos submetidos. E aí, desse ressentimento, dessa força ressentida, pode sair o que o Derrida chamou de besta, né? Aquela que sai da lei e não reconhece mais nem a linguagem e é capaz de devorar tudo e todos. Então, nesse caso, o mito é uma possibilidade de crueldade verdadeira, não é mentirosa, né? Embora também na sua performance haja muita mentira, né? Também é um possível outro vídeo, né? Pensar o mito e a fake news como algo, como uma possível relação. É isso. Forte abraço. Que domingo vençamos o fascismo.